presidente da Câmara Municipal de Caxambu. Antes, eu gostaria de convidar o vereador Vinícius Cemitério para ocupar lugar na mesa como secretário ad hoc. Peço ao vereador Júlio da Corneta que faça a leitura de um versículo bíblico. Ficamos todos de pé. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e as suas moradas para todas as gerações chegarão a dar seu próprio nome às suas terras. Peço ao vereador Vinícius Cemitério que faça a leitura de correspondências do Poder Executivo não lidas na reunião ordinária do dia 10 de julho de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, atendendo a indicação número 265/2017, de autoria de Vossa Excelência, solicitando a poda das árvores existentes nas proximidades do muro do estádio do Rio Branco Futebol Clube, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, bairro Trançador, temos a seguinte informação. A indicação foi encaminhada ao secretário de Meio Ambiente, senhor Reinaldo Guedes Neto, que em resposta enviou o ofício número 089/2017, cópia em anexo. Excelentíssimo senhor presidente, atendendo a indicação número 269/2017, de autoria da nobre vereadora Geni Gomes Aragão, solicitando a colocação de lixeiras no calçadão, distribuídas em toda a sua extensão, temos a informar o seguinte. A indicação foi encaminhada ao secretário de Meio Ambiente, senhor Reinaldo Guedes Neto, que em resposta enviou o ofício número 083/2017, cópia em anexo. Excelentíssimo senhor presidente, atendendo a indicação número 276/2017, de autoria do nobre vereador Júlio Carlos de Souza Nogueira, solicitando a poda da árvore existente na rua 13 de maio, próximo ao número 42, no bairro Caxambu Velho, temos a informar o seguinte. A indicação foi encaminhada ao secretário de Meio Ambiente, senhor Reinaldo Guedes Neto, que em resposta enviou o ofício número 083/2017, cópia em anexo. Excelentíssimo senhor presidente, atendendo a indicação número 253/2017, de autoria do nobre vereador Alessandro Bento Fortes, solicitando a colocação de um redutor de velocidade na Avenida Camilo Soares, temos a informar o seguinte. A indicação foi encaminhada ao secretário de Desenvolvimento e Planejamento Urbano, senhor Edson da Silva Arantes, que em resposta enviou o ofício número 115/2017, cópia em anexo. Excelentíssimo senhor presidente, atendendo a indicação número 280/2017, de autoria da nobre vereadora Geni Gomes Aragão, solicitando a colocação de coletor de lixo, tipo container e com tampa, no presídio feminino, localizado à rua Guilherme Vilela Gouveia, bairro Santa Rita, temos a informar o seguinte. A indicação foi encaminhada à assessora de saneamento ambiental, senhora Ana Paula Guimarães Paulino, que em resposta encaminhou o ofício número 119/2017, conforme cópia em anexo. Excelentíssimo senhor presidente, atendendo a indicação número 301/2017, de autoria do nobre vereador Paulo José Rodrigues, solicitando a reivindicação junto à CEMIG para realizar a poda das árvores existentes na Avenida Camilo Soares, temos a informar o seguinte. A indicação foi encaminhada ao secretário de Meio Ambiente, senhor Reinaldo Guedes Neto, que informou que, de acordo com os e-mails trocados com a CEMIG, conforme cópia em anexo, a referida secretaria está pleiteando apoio de caminhão dotado de braço hidráulico
e eixo. Excelentíssimo senhor presidente, atendendo a indicação número 283/2017, de autoria do nobre vereador Francisco de Souza Martins, solicitando a realização de melhorias de infraestrutura no beco existente na rua Professor José Marcos da Mota, próximo ao número 118, temos a informar o seguinte: a indicação foi encaminhada ao secretário de Obras e Serviços Urbanos, senhor Carlos Henrique de Carvalho, que em resposta encaminhou o ofício número 121/2017, conforme cópia em anexo. Excelentíssimo senhor presidente, atendendo a indicação número 284/2017, de autoria do novo vereador Vinícius Cemitério, solicitando a limpeza e capina em toda a extensão da rua Geraldo de Souza Martins, entre os números 118 e 157, no loteamento Padre Léo, temos a informar o seguinte: a indicação foi encaminhada ao secretário de Obras e Serviços Urbanos, senhor Carlos Henrique de Carvalho, que em resposta encaminhou o ofício número 120/2017, conforme cópia em anexo. Excelentíssimo senhor presidente, atendendo a indicação número 285/2017 do novo vereador Vinícius Cemitério, solicitando que seja derrubado um muro de placas de concreto existente ao lado do portal, que fica próximo ao Centro Educacional do bairro Caxambu Velho, temos a informar o seguinte: a indicação foi encaminhada ao secretário de Obras e Serviços Urbanos, senhor Carlos Henrique de Carvalho, que em resposta encaminhou o ofício número 122/2017, conforme cópia em anexo. Excelentíssimo senhor presidente, atendendo a indicação número 286/2017, de autoria da nobre vereadora Geni Gomes Aragão, solicitando que seja tampado um enorme buraco que se formou com 1 metro de diâmetro e 3,5 metros de profundidade na travessa Comendador Pereira, entre o número 10 e os fundos da Igreja Batista Água Viva. Temos a informar o seguinte: a indicação foi encaminhada ao secretário de Obras e Serviços Urbanos, senhor Carlos Henrique de Carvalho, que em resposta encaminhou o ofício número 124/2017, conforme cópia em anexo. Atendendo a indicação número 292/2017, de autoria do novo vereador Júlio Carlos de Souza Nogueira, solicitando a pavimentação da rua Dr. Acácio de Almeida, no bairro Vista Alegre, temos a informar o seguinte: a indicação foi encaminhada ao secretário de Obras e Serviços Urbanos, senhor Carlos Henrique de Carvalho, que em resposta encaminhou o ofício número 125/2017, conforme cópia em anexo. Atendendo a indicação número 294/2017, de autoria do novo vereador Júlio Carlos de Souza Nogueira, solicitando a retirada de um tronco de árvores, temos a informar o seguinte: a indicação foi encaminhada ao secretário de Obras e Serviços Urbanos, senhor Carlos Henrique de Carvalho, que em resposta encaminhou o ofício número 126/2017, conforme cópia em anexo. Atendendo a indicação número 295/2017, de autoria do novo vereador Júlio Carlos de Souza Nogueira, solicitando a retirada de parte do barranco existente próximo à curva, bem como a operação tapa-buracos na rua Joaquim dos Santos, no bairro Trançador, temos a informar o seguinte: a indicação foi encaminhada ao secretário de Obras e Serviços Urbanos, senhor Carlos Henrique de Carvalho, que em resposta encaminhou o ofício número 127/2017, conforme cópia em anexo. Atendendo a indicação... Senhor presidente, poderia ler a resposta que está em anexo aí? E uma colocação, é ruim ficar só no anexo, a gente fica sabendo o que está acontecendo. A princípio eu pedi para o secretário não ler, porque senão vai tomar muito tempo, porque tem muito projeto. Eu gostaria que os vereadores, que são autores das indicações, que pegassem a cópia do ofício. Mas se vocês quiserem, vai alongar a reunião. Lê só essa então para ele, a do trançador aqui. Tem aí? Tem a resposta aí? Tudo bem? Pode passar então? Pode seguir? Atendendo a indicação número 296/2017,
de autoria do novo vereador Júlio Carlos de Souza Nogueira, solicitando que seja executada a operação tapa-buracos no trecho da rua Demetrio Jamal, próxima à esquina de acesso ao batalhão da Polícia Militar de Caxambu, no bairro São Januário. Temos a informar o seguinte: a indicação foi encaminhada ao secretário de Obras e Serviços Urbanos, senhor Carlos Henrique de Carvalho, quem em resposta encaminhou o ofício número 128/2017, conforme cópia em anexo. Atendendo a indicação número 297/2017, de autoria do novo vereador Júlio Carlos de Souza Nogueira, retirando a indicação número 37/2017, apresentado pelo vereador Alessandro Bento Fortes, sobre a instalação de redutores de velocidade na rua Joaquim dos Santos, bairro Trançador, temos a informar o seguinte: a indicação foi encaminhada ao secretário de Obras e Serviços Urbanos, senhor Carlos Henrique de Carvalho, que em resposta encaminhou o ofício número 129/2017, conforme cópia em anexo. Atendendo a indicação número 234/2017, de autoria do novo vereador Paulo José Rodrigues, solicitando a realização de um novo recadastramento de imóveis a fim de regularização junto à Prefeitura Municipal, temos a informar o seguinte: a indicação foi encaminhada ao secretário de Governo, senhor Amaro Gadibem, quem em resposta enviou o ofício número 24/2017, cópia em anexo. Atendendo ao requerimento número 44/2017, de autoria da nova vereadora Geni Gomes Aragão, solicitando as seguintes informações a respeito da frota de veículos utilizados pelo Serviço de Saúde no município. O requerimento foi encaminhado ao chefe de Departamento de Transportes, Elias Maciel da Silva, quem em resposta encaminhou a correspondência conforme cópia em anexo. Atendendo ao requerimento número 39/2017, de autoria dos novos vereadores Francisco de Souza Martins, Jean Carlos da Silva, Júlio Carlos de Souza Nogueira e Renato Salles Brandão, solicitando informações a respeito de imóvel de propriedade do município localizado na Avenida Evaristo Saguedes, temos a informar. O requerimento foi encaminhado ao secretário de Desenvolvimento e Planejamento Urbano, senhor Edson da Silva Arantes, quem em resposta encaminhou o ofício número 130/2017, cópia em anexo. Pela ordem, senhor presidente, esse requerimento foi feito pelo vereador Vinícius, por mim e pelo Jean. O Júlio e o Renato não estão nesse requerimento, não, né, vereador? Atendendo ao requerimento número 41/2017, de autoria de Vossa Excelência, solicitando as seguintes informações a respeito de portadores de doenças incuráveis em nosso município. Não veio. Não passar. Peço ao vereador Vinícius Emetério, secretário ad hoc, que faça a leitura das indicações não lidas na reunião ordinária do dia 10 de julho de 2017. Indicação número 311/2017. Pelo vereador Alessandro Bento Fortes. O vereador... Não é resposta, Vamos ler. Indicação número 311/2017. Realizar a limpeza e capina em todas as ruas do bairro Vista Alegre.
Indicação número 312/2017, vereador Alessandro Bento Fortes, notificar os proprietários dos terrenos existentes na rua Cássio de Almeida e Ruth Martins de Almeida, no bairro Vista Alegre, no sentido de providenciar a limpeza dos lotes. Indicação número 313/2017, do vereador Alessandro Bento Fortes, recomposição de parte do muro de contenção da rua Florentino Aníbal, bairro Santa Teresa. Indicação número 314/2017, do vereador Francisco de Souza Martins, recomposição do calçamento na travessa São Domingos com a Avenida Antônio Ferreira da Silva, no bairro Caxambu Velho. Indicação número 315/2017, do vereador Francisco de Souza Martins, notificar o proprietário do terreno existente na travessa São Domingos, em frente ao número 92, bairro Caxambu Velho. Indicação número 316/2017, do vereador Júlio Carlos de Souza Nogueira, instalar placas indicativas com os dizeres: proibido soltar pipas com uso de cerol, no bairro Jardim Alvorada. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Júlio. Não precisa ler justificativa não, só queria justificar essa indicação, porque é uma preocupação com os moradores do bairro, com as crianças que lá vêm soltando pipa, que a gente tem a BR lá embaixo e as crianças estão soltando pipa com cerol e é proibido só para poder atender, só para justificar isso. Indicação número 317/2017, do vereador Vinícius Emetério, troca de lâmpada no poste na rua Major Penha, próximo ao número 678. Indicação número 318/2017, do vereador Vinícius Emetério, recomposição dos bloquetes na Avenida Antônio Ferreira da Silva, próximo aos números 485 e 648, em frente à Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no bairro de Caxambu Velho. Indicação número 319/2017, vereador Vinícius Emetério, providenciar o nivelamento de calçamento na rua José Juvencio, em frente ao número 40, no bairro Santa Teresa. Indicação número 320, da Vossa Excelência Presidente Mário Alves, colocação de placas nas duas extremidades da rua Laudelino de Souza Azevedo, bairro Santa Rita, proibindo o trânsito de caminhões e ônibus naquele logradouro público. As placas seguem anexo. Peço ao vereador Vinícius que faça a leitura de correspondências diversas não lidas na reunião ordinária do dia 10 de julho. O Centro Educacional Geni Gomes de Caxambu convida Vossa Excelência e família para participar do 4º Festival Nacional de Música do Centro Educacional Geni Gomes. Dias 14 e 15 de julho, horário 19 horas, local Calçadão de Caxambu. Prestigie. Ofício número 134/2017, a Câmara Municipal de Caxambu. Ilustríssimo Senhor, em atenção ao ofício número 313/2017, comunico-lhe que, em que pese os argumentos apresentados por Vossa Excelência na ocasião da defesa apresentada por essa Casa Legislativa, o posicionamento do Ministério Público é no sentido da necessidade de realização do concurso público para a prestação de serviços de assessoria jurídica, conforme os fundamentos jurídicos esboçados na portaria inaugural e na minuta do termo ajustamento de conduta. Assim sendo, o Ministério Público corrobora o seu posicionamento e informa que, não havendo manifestação desta Casa, nos 15 dias subsequentes ao recebimento deste, acerca do interesse em resolver extrajudicialmente o problema, serão adotadas as medidas judiciais cabíveis. Atenciosamente, Leandro Panaim Rezende, promotor de justiça. Câmara Municipal de Conceição do Rio Verde. Convite. A Escola do Legislativo, professor Cláudio Ribeiro de Carvalho, convida Vossa Excelência e família para participar da palestra A Saúde Pública no Brasil Contemporâneo,
com a doutora Anne Cleia Pereira da Silva. Data 12 de julho de 2017, horário 19 horas. Local, prédio da escola, localizado na Câmara Municipal. Diocese da Campanha, Movimento Fé e Política. Estejam sempre preparados para responder com mansidão e respeito a qualquer um que lhes pedir contas da esperança que há em vocês. Saudações na Trindade Santa. O movimento Fé e Política existe em âmbito nacional e está presente na Diocese da Campanha desde o ano 2000. Tem por princípio ser suprapartidário, ecumênico e interreligioso. Em sintonia com as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, Igreja a serviço da vida plena para todos, e com as prioridades elencadas pelo 4º Plano Diocesano de Pastoral de Conjunto 2016-2020 da Diocese da Campanha, de lançar luzes para um reto discernimento sobre as realidades do mundo, onde a ação sociopolítica edifique a cultura do encontro e da vida em uma sociedade justa e fraterna. O movimento realizará o primeiro encontro Espiritualidade Político-Libertadora. Este encontro terá como orientador espiritual o monge beneditino Marcelo Barros, que é teólogo e escritor brasileiro. O encontro é aberto a todas as pessoas, em especial aos membros das diversas pastorais, movimentos, professores, lideranças comunitárias, agentes políticos e públicos. Acontecerá nos dias 5 e 6 de agosto de 2017. Com início às 8 do dia 5 de agosto e término às 13 horas do dia 6 de agosto, no CEM, Centro de Evangelização Magnífica, rodovia MG 167, quilômetro 88, entre Três Corações, Cambuquira. Telefone para contato, para quem quiser, consta aqui também. Os participantes deverão levar a Bíblia, material de anotação, caneca e fazer a leitura do texto preparatório. Será oferecida hospedagem para aqueles que vierem das cidades mais distantes da região. Para os que ficarem hospedados no local, levar material de higiene pessoal, roupa de cama, cobertor e toalha de banho. As inscrições estarão abertas a partir de 1º de julho até 20 de julho. As vagas são limitadas e o valor é de R$ 30. O pagamento será efetuado através de depósito bancário, conta poupança, para que os dados, Banco do Brasil. Enviar o comprovante do depósito para o e-mail, também consta o e-mail aqui, informando o nome, endereço completo, telefone celular e ainda se há alguma necessidade especial. Confirmada a inscrição, o participante receberá por e-mail texto base de preparação, assim como a programação do encontro. Contamos com a sua presença. Cartório da Terceira Câmara Civil, Unidade Afonso Pena. Ofício número 1018/17. Belo Horizonte, 30 de junho de 2017. Excelentíssimo Senhor, encaminhe a Vossa Excelência para os devidos fins cópia do acórdão proferido no mandado de segurança número cujo dispositivo foi disponibilizado no Diário do Judiciário Eletrônico em 3 de julho de 2017 e publicado em 4 de julho de 2017. Respeitosamente, Tiago Fonseca Ferreira, escrivão do cartório da Terceira Câmara Civil, Unidade Afonso Pena. Passamos agora à distribuição de projetos. Projeto de lei número 69/2017, apresentado pelo presidente vereador Luiz Alves, que autoriza o executivo a conceder direito real de uso de imóvel que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 70/2017, encaminhado através da mensagem número 52/2017, que autoriza a transposição de recursos entre dotação do Poder Executivo no orçamento de 2017. Passamos à ordem do dia. Projeto de lei número 42/2017, encaminhado através da mensagem número 29/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018
e dá outras providências. Estamos então em segunda discussão do projeto de lei número 42/2017, com as emendas aprovadas número 1, 4 e 5. Se nenhum vereador deseja usar a palavra, passamos então à segunda votação do projeto de lei número 42/2017, com as emendas aprovadas número 1, 4 e 5. Os vereadores que aprovam o projeto de lei na forma que foi apresentada, com as emendas aprovadas, permaneçam como estão. Aprovado por maioria. Ausentes o vereador Fábio Cury e o vereador Jean Carlos. Passamos ao projeto de lei número 65/2017, encaminhado através da mensagem número 49/2017, que institui a gratificação de prontidão e sobreaviso aos motoristas da Prefeitura Municipal de Caxambu. Peço ao vereador Vinícius Emetério que faça a leitura da mensagem. Com os meus cordiais cumprimentos, encaminho a esta egrégia Câmara o anexo projeto de lei municipal que institui a gratificação de prontidão e sobreaviso aos motoristas da Prefeitura Municipal de Caxambu, Minas Gerais. Os regimes de prontidão e sobreaviso visam atender necessidades essenciais do serviço público e ocorrências relacionadas às atividades desempenhadas pelos servidores em horários fora do expediente normal, além de finais de semana e feriados. A presente proposição justifica-se ainda devido à necessidade de respaldar os direitos dos servidores municipais que estiverem, além da jornada diária normal, disponíveis ao pronto atendimento das necessidades decorrentes da função exercida junto ao serviço público, mediante escala pré-definida. Deve-se pontuar que a proposta aqui apresentada não produz aumento de despesas percentualmente significativo, seja em razão do número de servidores que atingem, seja pelo fato da medida compensar, do ponto de vista orçamentário e financeiro, possíveis questionamentos a respeito de prestação de horas extraordinárias pelos servidores. Salienta-se que a indenização das horas dos períodos de prontidão e sobreaviso visa remunerar de forma justa aqueles servidores que permanecerão à disposição da administração para atendimento dos chamados emergenciais e serviços esporádicos. Insta e esclarece que o presente projeto prevê que as indenizações da prontidão e sobreaviso excluem o pagamento das horas extraordinárias e noturnas, acarretando uma economia aos cofres públicos, além de regulamentar de forma eficiente a prestação destes serviços e atender de forma qualificada os anseios da municipalidade. Considerando que a demanda de alguns serviços da Prefeitura Municipal exigem a disponibilidade dos servidores nas 24 horas do dia, em escalas alternadas, bem como o fato de não se poder ultrapassar o limite diário de 2 horas extraordinárias, necessária se faz a instituição e regulamentação dos regimes de prontidão e sobreaviso. Com estes esclarecimentos, e certo de que os senhores saberão reconhecer a necessidade da aprovação do projeto em anexo, em regime de urgência, subscrevam renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração. Caxambu, 7 de julho de 2017, Diogo Cury Arruagem. Peço ao vereador Vinícius Emetério que faça a leitura do pedido de acatamento do requerimento de urgência. Os vereadores que este subscrevem, totalizando a maioria absoluta dos membros desta Casa, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei número 65/2017, que institui a gratificação de prontidão e sobreaviso aos motoristas da Prefeitura Municipal de Caxambu, tendo em vista a natureza da matéria e o interesse público. Sala das Sessões, em 11 de julho de 2017. Passamos então à votação desse pedido de requerimento de urgência. Os vereadores que aprovam o requerimento de urgência permaneçam como estão. Apoiado por maioria. Peço ao vereador Vinícius Emetério
que faça a leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomadas de Conta. Projeto de Lei Ordinário número 65/2017 institui a gratificação de prontidão e sobreaviso aos motoristas da Prefeitura Municipal de Caxambu. Por determinação regimental, foi o projeto de lei número 65/2017 distribuído a essas comissões permanentes para parecer, o qual em conjunto oferecemos nos termos seguintes. Relatório. O projeto de lei número 65/2017, de iniciativa do Poder Executivo, institui a gratificação de prontidão e sobreaviso aos motoristas da Prefeitura Municipal de Caxambu. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 7 de abril de 2017 e distribuído a essas comissões em 10 de julho de 2017 a pedido de urgência. Fundamentação. A iniciativa é louvável e oportuna, pois estabelece de forma justa a remuneração do servidor motorista, quando este estiver em prontidão ou sobreaviso, o que até então não existia. Essa forma de contraprestação é a mais econômica para o município e remunera adequadamente o servidor. Como informado na mensagem 49/2017, a instituição da gratificação não resultará em aumento de despesa com pessoal, dispensando a obrigatoriedade da apresentação do impacto orçamentário financeiro. A matéria está pronta para deliberação do plenário. Conclusão. Pelo exposto, opinamos no sentido de que o projeto de lei número 65/2017 poderá ser aprovado. Sala das Comissões, 11 de julho de 2017. Assinam pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação: Geni Gomes Aragão, suplente presidente da comissão; Júlio Carlos Souza Nogueira, suplente e vice-presidente; Paulo José Rodrigues, suplente secretário. Assinam pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas: Jean Carlos da Silva, presidente da comissão; Vinícius Demetério, vice-presidente; Renato Salles Brandão, secretário. Passamos agora à discussão do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas sobre o projeto de lei número 65/2017. Com a palavra a vereadora Geni Gomes. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, o projeto de lei 65/2017 tem como parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação um elogio, porque ele foi muito bem elaborado e entendemos que ele está em perfeitas condições de ser aprovado sob o aspecto jurídico. Se nenhum outro vereador deseja se manifestar a respeito do parecer das comissões, passamos então à votação do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Financiamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 65/2017. Os vereadores que aprovam o parecer da forma que foi elaborado permaneçam como estão. Aprovado por maioria. Ausentes o vereador Fábio Cury e o vereador Jean Carlos. Passamos então à única discussão do projeto de lei número 65/2017. Se nenhum vereador deseja se manifestar, passamos então à única votação do projeto de lei número 65/2017, na forma que foi apresentada, inclusive com parecer dado pelas comissões permanentes. Os vereadores que aprovam o projeto da forma que foi apresentado permaneçam como estão. Aprovado por maioria, ausente vereador Fábio Cury e vereador Jean Carlos. Passamos agora ao projeto de lei número 66/2017, apresentado pelo presidente vereador Mário Luiz Alves e pelo secretário vereador Fábio Cury ao ENGE. Peço ao vereador Vinícius Demetério, secretário ad hoc, faça a leitura da mensagem. Como autor desse projeto,
cabe a mim fazer a defesa do mesmo, e poderia ser feito também pelo vereador Fábio Cury. Como o mesmo não está presente, eu falo por ele, faço das minhas palavras as palavras dele. A Associação Caxambuense Pro Saúde, a CAPS, é uma entidade sem fim lucrativo fundada em 20 de dezembro de 2016. Registra-se que sua diretoria é composta por 13 membros, sendo estes e estas pessoas do mais alto grau de credibilidade diante de toda a sociedade caxambuense, sempre se destacando nas suas respectivas áreas de atuação, que decidiram se dedicar voluntariamente para a reestruturação do Hospital de Caxambu e melhora no atendimento hospitalar. A CAPS não administra a instituição hospitalar, mas de maneira atuante e transparente gere os recebimentos dos carnês de doação ao hospital, que com isso tem conseguido grandes melhorias na estrutura e nos equipamentos hospitalares, e ainda repassam em valores bem superiores aos anteriores a esta gestão. Ocorre que o Hospital de Caxambu tem um convênio temporário com o provedor do Hospital de Baipindi, sendo que o referido convênio tem data de vigência até 31 de dezembro de 2017, podendo ou não o mesmo ser renovado. Assim sendo, como uma das finalidades da CAPS é a gestão hospitalar, a mesma precisa estar apta, se necessário, para tomar todas as medidas para que possa assumir a gestão do Hospital de Caxambu, evitando assim o seu fechamento. Exposto isto, fica evidenciado a preocupação dos vereadores autores do presente projeto, com o qual, após aprovado pelos nobres edis, a CAPS poderá pleitear, junto aos órgãos competentes, o certificado de filantropia. Quero deixar registrado também que, embora eu, vereador Mário Alves e o vereador Fábio Cury, tenhamos tomado a iniciativa de elaborar esse projeto de lei, eu sei que outros vereadores gostariam de assinar conosco como autores do projeto. Eu tomo a liberdade, em nome do vereador Fábio Cury, de convidar a todos que assinem esse projeto como autores. A todos que desejarem, é claro. Então, está aí a justificativa para o projeto de lei. Eu peço ao vereador Vinícius que faça a leitura do pedido de acatamento de requerimento de urgência. Excelentíssimo senhor vereador Mário Luiz Alves, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Caxambu. Os vereadores que este subscrevem, totalizando a maioria absoluta dos membros desta Casa, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei número 66/2017, que tem como assunto: declara de utilidade pública a Associação Caxambuense Pro Saúde, a CAPS, tendo em vista a natureza da matéria e o interesse público. Sala das Sessões, em 10 de julho de 2017. Coloco em votação o pedido de requerimento de urgência. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço ao vereador Vinícius Emetério que faça leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 66/2017. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei ordinária número 66/2017. Declara de utilidade pública a entidade Associação Caxambuense Pro Saúde, a CAPS. Por determinação regimental, foi o projeto de lei número 66/2017 distribuído a essa comissão permanente para parecer, o qual oferecemos nos seguintes termos. Relatório. O projeto de lei número 66/2017, de iniciativa do ilustro vereador e presidente Mário Luiz Alves, propõe a declaração de utilidade pública da entidade Associação Caxambuense Pro Saúde, a CAPS. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 10 de julho de 2017
e em mesma data distribuído a essa comissão para parecer. O projeto se faz acompanhar do comprovante da inscrição da associação no CNPJ, de cópia do estatuto registrado e ata da Assembleia Geral de fundação da respectiva entidade. Há requerimento de urgência. Fundamentação. O projeto e a entidade indicada para o título de utilidade pública está de acordo com a Lei Municipal número 1298/96, com as alterações das leis números 1686/04 e 1881/09. A iniciativa é legítima e o projeto se apresenta constitucional e legal, não havendo objeção para sua apreciação. Conclusão. Pelo exposto, opinamos no sentido de que o projeto de lei número 66/2017 poderá ser aprovado. Sala das Comissões, 11 de julho de 2017. Geni Gomes Aragão, suplente da presidência da comissão. Júlio Carlos de Souza Nogueira, suplente de vice-presidente. Paulo José Rodrigues, suplente de secretário. Passamos, então, à discussão do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Com a palavra, a vereadora Geni Gomes. Esse projeto, que foi elaborado pelo presidente e secretário desta casa, é de suma importância para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade e atendimento da saúde dos nossos munícipes. E é grande a importância da sua aprovação nesse reconhecimento de utilidade pública, porque a CAPES será beneficiada de todas as prerrogativas que esse reconhecimento lhe dará. Então, eu queria parabenizar o presidente dessa casa, inclusive o secretário também dessa casa, pela iniciativa de reconhecer a CAPES como de utilidade pública municipal. Parabéns, senhor presidente. Se nenhum outro vereador deseja se manifestar, vamos passar então à votação do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 66/2017. Os vereadores que aprovam o parecer da forma que foi elaborado permaneçam como estão. Aprovado por maioria, ausente o vereador Fábio Cury e o vereador Jean Carlos. Passamos então à única discussão do projeto de lei número 65/2017. Com a palavra o vereador Francisco Martins ou Kiko da Coutinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e o secretário dessa casa por esse projeto. Foi um dos melhores projetos que nós aprovamos até o dia de hoje nessa casa. É um projeto de grande eficiência. E também parabenizar a CAPES pelo trabalho. Nós estamos vendo que as dificuldades que vocês estão passando, as necessidades que vocês estão enfrentando, eu tenho certeza que vocês não imaginavam que seria tão difícil como está sendo. Vocês achariam que fosse mais fácil, né? Mas vocês estão enfrentando uma barra. Como eu acompanho de perto, vejo, né? E hoje eu estive em Varginha e lembrei da CAPES. Aí eu estive conversando com um amigo lá e ele me disponibilizou, né, a traseira de um ônibus. Se você quiser colocar o adesivo da CAPES atrás de um ônibus circular desse que faz na cidade, está à disposição. Ele liberou. Tá engraçado que eu estava lá em Varginha, aí que estava falando da CAPES, falando das coisas da nossa cidade, e lembrei da CAPES. Mas Vossa Excelência está de parabéns, os seus projetos são todos projetos fundamentados para o bem comum e o senhor está mostrando para que veio para mudar mesmo a realidade da nossa cidade. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Renato Brandão. Presidente, nossos colegas, pelo presente, diretoria da CAPES, parabenizando toda a diretoria pelo empenho desenvolvido na instituição, que é nova e agora já está com uma titularidade. Eu acho que nós do Executivo aqui, do Legislativo, não estamos medindo esforço para fazer acontecer também,
E tenho certeza que vocês também, do lado da diretoria, estão fazendo um trabalho excepcional na cidade. Então, nada mais justo de dar essa titularidade para uma instituição tão competente, pessoas tão competentes nessa área. Então, um abraço a todos. Eu acho que muito trabalho, mas já alcançaram o sucesso, que é a conscientização da população. Com a palavra, vereador da Corneta. Senhor presidente, membros da mesa, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, queria parabenizar o senhor presidente pelo projeto aí e parabenizar a CAPES, que em tão pouco tempo a gente vê que as coisas são possíveis de acontecer. A gente está vendo que com menos de 6 meses a gente já vê as mudanças na nossa cidade, graças à equipe, uma equipe que só tem pessoas talentosas, pessoas, grandes figuras da história da cidade. Vocês vão entrar para a história da cidade, vocês estão mostrando que as coisas com simplicidade e com luta, batalha a gente consegue. Então, de parabéns. Se precisar do apoio dessa casa, estamos à disposição. Com a palavra, vereador Vinícius Cemitério. Presidente, novos colegas, público presente, só para deixar registrado, também seguindo a linha dos novos colegas, parabenizar a Vossa Excelência e o vereador Fábio Cury pela elaboração do projeto e a diretoria da CAPES pelo excelente trabalho que vem sendo feito, e acredito que agora, com essa titularidade, as coisas vão se abrir, vão aflorar mais e coisas boas virão para vocês e para Caxambu num todo. Obrigado. Bom, se nenhum outro vereador deseja usar a palavra, passamos então à única votação do projeto de lei número 67/2017, com o parecer dado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Peço aos vereadores que concordam com o projeto da forma que foi apresentado, permaneçam como estão. Aprovado, então, por maioria. Ausentes, o vereador Fábio Cury e o vereador Jean Carlos. Eu gostaria de agradecer aos meus eminentes pares pela aprovação desse projeto. Quero dizer à diretoria da CAPES que fico muito feliz de saber, de ver que essa legislatura, todos os vereadores contribuíram para que a CAPES possa levar o seu trabalho à frente, conforme dito pela vereadora Vicky Aragão. Esse projeto vai propiciar que vocês possam conseguir o título de filantropia e alcançar algumas outras metas que vocês têm. Leve aos outros diretores o nosso abraço. Passamos então ao projeto de resolução número 02/2017, apresentado pela mesa diretora do exercício de 2017, que altera o dispositivo na resolução número 06/91, regimento interno da Câmara Municipal de Caxambu. Peço ao vereador Vinícius Cemitério que faça a leitura, então, da justificativa do projeto de resolução 02/2017. Projeto de resolução número 2/2017. Justificativa. As alterações trazidas por esse projeto de resolução visam simplificar no regimento interno da Câmara Municipal de Caxambu, resolução número 06/91, o processo legislativo quanto às moções de pesar que, em sua grande maioria, após a apresentação por seu subscritor, seguem apoiadas pelos demais edis, tornando-se um ato desnecessário se assim já o fossem desde sua apresentação. Além do mais, o objetivo de tal proposição se arrima no reconhecimento público e notório do óbito de personalidades notáveis, consubstanciando em honraria póstuma e de acatamento de toda a edilidade municipal. Assim, apresentamos aos nobres pares o referido projeto de resolução, contando sempre com a compreensão dos nobres parlamentares em sua apreciação e aprovação. Sala das Sessões, 6 de julho de 2017.
Presidente Mário Luiz Alves, Vice-Presidente Manuel Ribeiro Pereira, Secretário Fábio Cury Alrege. Peço ao vereador Vinícius Cemitério que faça leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação sobre o projeto de resolução número 02/2017. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de resolução número 02/2017. Altera dispositivos na resolução número 06/91, Regimento Interno da Câmara Municipal de Caxambu. Por determinação regimental, foi o projeto de resolução número 02/2017 distribuído a essa comissão permanente para parecer. Relatório. O projeto de resolução número 02/2017, de iniciativa dos integrantes da mesa diretora, altera o regimento interno para dispensar a discussão e votação da moção de pesar. O projeto foi protocolizado na secretaria desta Casa em data de 6 de julho de 2017 e distribuído a essa comissão em 10 de julho de 2017. Fundamentação. É legítima a iniciativa e trata-se de matéria interna desta Casa Legislativa. Entendemos que a dispensa de discussão e votação da moção de pesar dinamiza os trabalhos legislativos. Não vemos objeção para a deliberação da matéria. Conclusão. Pelo exposto, opinamos no sentido de que o projeto de resolução número 02/2017 poderá ser aprovado. Sala das Comissões, 11 de julho de 2017. Genir Gomes Aragão, suplente presidente da comissão. Júlio Carlos de Souza Nogueira, suplente vice-presidente. Paulo José Rodrigues, suplente secretário. Apenas para explicar, o pessoal da CAP saiu porque tem uma outra reunião da Secretaria de Saúde que eles têm que participar. Peço ao vereador Vinícius Cemitério que faça a leitura. Entramos então agora em discussão do parecer da Comissão de Legislação e Justiça sobre o projeto de resolução número 02/2017. Com a palavra a vereadora Geni Gomes. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Gostaria de parabenizar novamente esse projeto apresentado pela mesa diretora dessa Casa Legislativa e quanto à alteração na mudança do regimento interno das moções de pesar. Não há vício de iniciativa, pois essa competência pertence a esta Casa. E visa dispensar a aprovação de moções de pesar pelo plenário. Eu acho isso muito oportuno, né? A gente precisa de dispensar muito tempo para ler as moções e, sem aprovação do plenário, torna as nossas reuniões ordinárias mais céleres e sem tantas, né, ocupações com projetos de lei que podem ser aprovados sem necessidade de ser ouvido no plenário. Nada a opor quanto a esse projeto de lei. Com a palavra, vereador Vinícius Cemitério. Presidente, novos colegas, público presente, eu também queria parabenizar a mesa diretora por esse projeto de resolução, porque realmente otimiza as moções de pesar que nós solicitamos aqui na casa. Então vai tornar o trâmite mais rápido e mais fácil. Bom, se nenhum outro vereador deseja manifestar sobre o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de resolução número 02/2017, passamos então à votação. Os vereadores que aprovam o parecer na forma que foi apresentado permaneçam como estão. Aprovado por maioria, ausente o vereador Fábio Cury e o vereador Jean Carlos. Única discussão do projeto de resolução número 02/2017. Se nenhum vereador deseja se manifestar, passamos então à única votação do projeto de lei de resolução número 02/2017. Os vereadores que concordam com o projeto da forma que foi apresentado permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto número 67/2017, encaminhado através da mensagem 050/2017,
que autoriza o Poder Executivo a criar fonte de recursos em dotação do orçamento vigente. Peço ao vereador Vinícius Cemitério que faça leitura da mensagem. Mensagem número 50/2017, assunto: autoriza o Poder Executivo a criar fonte de recursos em dotação do orçamento vigente. Proponente: Poder Executivo, tramitação, regime de urgência. Senhor Presidente, senhores vereadores, com os meus cordiais cumprimentos, encaminho a esta egrégia Câmara o anexo projeto de lei municipal que autoriza o Poder Executivo a criar fonte de recursos em dotação do orçamento vigente. O valor total da nova fonte a ser criada com o código e denominação 147, transferências de salário e educação, para a qual requeremos autorização é de R$ 30.000, a ser efetivada mediante redução de igual valor na fonte 100, recursos ordinários, consignado na mesma dotação orçamentária, conforme o artigo 2º do anexo projeto de lei, sem qualquer comprometimento das atividades e obrigações do Poder Executivo Municipal. Observe-se que não será criada nova dotação orçamentária, nem será alterada a lei orçamentária do exercício 2017. Também não trata o anexo projeto de lei de abertura de crédito suplementar, eis que o objeto tratado é a criação de fonte inexistente em determinada dotação. A aprovação do anexo projeto lei é de suma importância, haja vista que a nova fonte faz-se necessária na dotação indicada no seu artigo 1º para a realização de despesa com recursos financeiros vinculados e oriundos do salário e educação, visando o desenvolvimento de atividades da Secretaria Municipal de Educação, em especial a aquisição de uniformes para a rede municipal de ensino. Com estes esclarecimentos, subscrevo-me com a certeza de que os senhores de edis saberão reconhecer a necessidade e a urgência de sua aprovação. Caxambu, 7 de julho de 2017, Diogo Cura Oage, prefeito municipal. Peço ao vereador Vinícius Cemitério que faça a leitura do pedido de acatamento do requerimento de urgência. Excelentíssimo senhor vereador Mário Luiz Alves, presidente da Câmara Municipal de Caxambu. Os vereadores que este subscrevem, totalizando a maioria absoluta dos membros desta casa, requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei número 67/2017, que autoriza o Poder Executivo a criar fonte de recursos em dotação do orçamento vigente, tendo em vista a natureza da matéria e o interesse público. Sala das Sessões, em 11 de julho de 2017. Coloco em votação, então, o pedido de requerimento de urgência para o projeto de lei número 67/2017. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por maioria, ausente vereador Fábio Cury e vereador Jean Carlos. Peço ao vereador Vinícius Cemitério que faça a leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 67/2017. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça, Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de lei ordinária número 67/2017. Autoriza o Poder Executivo a criar fonte de recursos em dotação do orçamento vigente. Por determinação regimental, foi o projeto de lei número 67/2017 distribuído a essas comissões permanentes para parecer, o qual, em conjunto, oferecemos nos termos seguintes. Relatório. O projeto de lei número 67/2017, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a criar fonte de recursos em dotação de orçamento vigente. O projeto foi protocolizado na Secretaria desta Casa em 7 de julho de 2017 e distribuído a essas comissões em 10 de julho de 2017, a pedido de urgência. Fundamentação. O projeto de lei em questão trata de correção na fonte de recursos associada à dotação de material de consumo referente à atividade da educação, não relacionadas com a manutenção do ensino. Ao que parece, são recursos do salário educação, transferência da União, que haviam constado no orçamento como recurso da fonte 100. Muda-se apenas a fonte de recursos, mas a dotação é a mesma. Por isso, não se configura
sequer um crédito suplementar e nem transposição. Não vejo objeção para sua aprovação. Conclusão. Pelo exposto, opinamos no sentido de que o projeto de lei número 67/2017 poderá ser aprovado. Sala das Comissões, 11 de julho de 2017. Assinam pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação: Geni Gomes Aragão, suplente presidente da comissão; Júlio Carlos de Souza Nogueira, suplente vice-presidente; Paulo José Rodrigues, suplente secretário. Assinam pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas: Jean Carlos da Silva, presidente da comissão; Vinícius Emetério, vice-presidente; Renato Salles Brandão, secretário. Em discussão, o parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas sobre o projeto de lei 67/2017. Com a palavra, a vereadora Gica Aragão. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, o projeto de lei 67/2017, como vocês podem notar, está ligado ao orçamento vigente. E eu queria deixar bem claro que a aprovação desse projeto está ligada ao fato de que não está se anulando e nem acrescentando dotações. Nós só estamos criando fontes de recursos. E esses recursos são recursos ordinários, da fonte 100. São recursos disponíveis. O que quer dizer isso? Que a fonte de recursos é que está mudando. A dotação é a mesma. Nós só estamos tirando daqui e botando para ali. Não estamos mudando a finalidade da dotação. E por isso, por não estarmos mudando, estarmos mexendo com recursos disponíveis, recursos ordinários, não é caso nem de suplementação e nem de transposição. Por isso, o projeto de lei 67/2017 é plenamente legal dentro da lei orçamentária. Sou totalmente a favor da aprovação do projeto de lei 67/2017. Se nenhum outro vereador deseja se manifestar, passamos então à votação do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 67/2017. Os vereadores que aprovam o parecer da forma que foi apresentado permaneçam como estão. Aprovado por maioria, ausente vereador Fábio Cury e vereador Jean Carlos. Passamos então à única discussão do projeto de lei número 67/2017. Se nenhum vereador deseja se manifestar, passamos então à única votação do projeto de lei número 67/2017. Os vereadores que aprovam o projeto na forma que foi apresentada, inclusive com parecer dado pelas comissões, permaneçam como estão. Aprovado por maioria, ausente vereador Fábio Cury e vereador Jean Carlos. Não havendo mais nenhum projeto a ser votado, apenas vou dar os avisos necessários. Amanhã, dia 12, às 18 horas, teremos a nossa audiência pública com a finalidade de debater a prestação de contas da saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2017. Gostaria de convidar aos que estão presentes, bem como aqueles que nos estão acompanhando pelos canais de comunicação, a estarem presentes para nos prestigiar, inclusive para trazer suas sugestões e suas críticas sobre a saúde, se é que tem alguma a fazer. Também preciso informar que a Câmara Municipal entrará em recesso legislativo entre os dias 16 e 31 de julho de 2017. Portanto, a próxima reunião ordinária somente será realizada no dia 7 de agosto de 2017, às 18 horas. Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e peço a todos que de pé saudemos o pavilhão nacional.